Vamos começar então? Já deu o horário? Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Quem que pode fazer a leitura? Quem que vai se prontificar, gente? Hoje é que dia mesmo, gente? Hoje é 23/6, quarta-feira. 23? Uhum. Vou ler. Vamos ler. Atos capítulo 10, verso 23. Pedro prega em casa de Cornélio. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos, dentre os de Jope, o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: Levante, que eu também sou homem. E, conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, tendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: por que alguém, porventura, recusar a água para quem não sejam batizados, estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Amém. Muita coisa interessante aqui, hein? Nessa leitura de hoje. Vamos lá. Continuando, né? Hoje nós temos a volta, então, desses mensageiros junto com Pedro, né? Eles vão, os mensageiros de Cornélio vão a Pedro, chama Pedro, fala para Pedro, né, que o Cornélio desejava ouvi-lo, e aí Pedro vai. E aí, lembra que a gente falou que naquela época era normal, né? Os mensageiros não iam e voltavam, tinha que ficar hospedado e depois continuava a viagem. Então aqui é simplesmente essa sequência. Ó. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E no versículo 24 fala que ele reuniu os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Gente, Cornélio teve uma visão, ele teve uma experiência e ele sabia que Deus queria falar alguma coisa com ele, mas ele não sabia o que era. Cornélio não tinha noção do que se tratava, né? Tanto é que foi o próprio anjo que falou quem ele deveria procurar, que com essa pessoa estava a mensagem que ele haveria de ouvir. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? O tanto que ele tinha convicção de que o que ele ouviria era da parte de Deus. Eu lembro da casa de paz. Vocês lembram? A gente pregou muito isso aqui, essa lição, né? Então, eu estava até pensando aqui, qual que era a palavra-chave quando a gente ia pregar? É conversão, né? Era a segunda, é de receber, era de chamar os vizinhos, os amigos para receber. Não é a conversão? Eu acho que era a conversão. Tem título para cada ministração, Uhum. Eu tô tentando lembrar. A gente pregava... Eu vou pegar o livrinho ali e vou ver, que eu ainda tenho meus livros. Eu também tenho. Então, a gente percebe aqui em Cornélio, gente, e se põe no lugar de Cornélio, ele não sabia o que ele ia ouvir, mas ele tinha tanta certeza que seria algo bom que ele chama a família e os seus amigos mais íntimos. Pensa, tanto que ele estava convicto de que Deus ia falar alguma coisa. Hoje, a gente só chama as pessoas para ir na igreja se for um pregador famoso, um cantor famoso, quando a gente tem certeza do que ele vai falar, né? Não, conheço, eu já sei que ele é bom, eu vou chamar o fulano para ir lá, né? E Cornélio não, ele não sabia, né, o conteúdo que ele ia ouvir, mas ele tinha certeza que seria algo bom. Então ele chamou a família e os amigos íntimos. No versículo 25, nós temos aqui um sinal que a gente tinha comentado de que provavelmente Cornélio era pagão. Porque ele fala, quando aqui no 25, quando Pedro ia entrar, veio Cornélio ao encontro e prostrando seus pés o adorou. Gente, isso aqui é muito sério. Porque por mais que o texto fale que Cornélio era temente a Deus, isso não quer dizer que ele obedecia à lei de Deus, que ele conhecia Deus na sua essência. Porque se ele conhecesse Deus na sua essência, se ele conhecesse a lei de Deus, ele não adoraria Pedro, porque a lei é clara sobre a adoração. Ok? Então, isso mostra que provavelmente ele era assim, né? De um coração voltado para uma pluralidade de adoração, né? Naquela época, com as influências, né, dos outros povos, era muito comum você querer, né? E aí, outra coisa que é interessante a gente aplicar, o tanto que isso é interessante. O cristianismo tem como destaque, dentro, né, dos seus ensinamentos, como que a gente pode dizer, essa igualdade dos seus servos, dos seus sacerdotes. Isso que Pedro faz diante do comportamento de Cornélio é muito importante para nós entendermos que o sacerdote, o líder, o portador da mensagem, ele não é diferente em nível, como pode dizer, de importância aos olhos de Deus.
Então, o que a gente pode aprender com isso? Que tudo que de certa forma induz a... Como que é, gente, quando a gente quer assim, se sobressair, querer ter um poder diferente, um destaque diferente? Vamos citar aqui de uma maneira muito clara, né? O papado que nós temos hoje é algo que vai totalmente contra o que Jesus idealizou. Vocês percebem? Quando a gente vê ali aqueles bispos, os arcebispos, né? O Papa em si, é o clérigo que chama, né? Eu não conheço muito da Igreja Católica, mas a gente vê muito representado até às vezes nos filmes, que é um grupo de pessoas que estão em um outro nível e que aceitam, entre aspas, essa adoração. Porque para muitas pessoas é como se elas estivessem já quase que adorando. Vocês concordam comigo ou eu estou exagerando? Então, a gente... Não está exagerando não, mas eu acho também que tem algumas igrejas que tem, tipo, eles acabam adorando o pastor também. Sim, por quê? O pastor chega num nível assim que o pastor vai vir, pastor, igual você falou lá, o pastor tal vai vir, fala, vamos pro tapete vermelho, o pastor passar. Isso, né? E é justamente essa ideia que Pedro, ele desconstruiu, né? Percebe que Cornélio quis adorar ele, Cornélio adorou, né? Por quê? Porque a adoração depende de mim, não do outro receber ou não, né? Se Deus está recebendo ou não a adoração, aliás, se Pedro recebeu ou não, já é outra conversa, mas ele adorou. Então, nessa tentativa de adorar, Pedro, ele mostra esse princípio, fala, olha, levanta, eu sou homem igual você, e é muito importante nós pegarmos esse princípio da igualdade, porque para nós não corrermos o risco de cair nesse erro que a humanidade está caindo, que todas as religiões aceitam. Por mais que fala que não é adoração, o comportamento nos mostra que é um tipo de adoração, né? Aquela exaltação, a colocar essa pessoa em um lugar elevado, um lugar de destaque, e como se ela fosse, né, portadora de poderes especiais. Tudo isso, gente, é uma cilada para fazer com que o próximo passo seja a adoração. E isso é muito perigoso, né? E às vezes eu assisto, sabe, por curiosidade, aqueles canais, tava na minha sogra, tava assistindo aqueles canais da Igreja Católica, e você percebe como é diferente o nível que eles estão em relação ao povo, né? Aquelas roupas, os rituais, a maneira como são tratados. E eu fico pensando, qual é a base bíblica que eles encontram para viver assim? Essa é a pergunta, porque na Bíblia não tem, né, uma base bíblica para isso. Pelo contrário, né? E esse comportamento de Pedro hoje nos mostra justamente isso, que a Bíblia não ampara esse tipo de divisão, de querer colocar o portador da palavra em um lugar, né, de superioridade. Continuando, depois a gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente volta. Então Pedro, né, levantou ele, erguendo-se, disse, erguendo ele, gente, imagina a cena. Cornélio se prostrou, provavelmente ele se ajoelhou, gente, olha que cena. E aí o que Pedro faz? Pega ele, imagina, pegando ali no braço, né, de Cornélio, levanta ele e fala para ele, levanta, porque eu também sou homem. Ou seja, provavelmente teve aqui um discursozinho maior, mas não se registra tudo, né? Provavelmente Pedro aproveitou para explicar, né, essa realidade. Olha, você não tem que adorar homem nenhum. Todos nós somos iguais. O único que é digno de adoração é Deus. E aí, ele entrou, né, na casa de Pedro, encontrou todos reunidos. E aí vem o entendimento da visão que ele teve ontem. Que a gente perguntou se era para liberar o alimento que era imundo ou era simplesmente para tratar com Pedro. Então aqui a gente vê que, embora, né, como o irmão João citou, Deus não faça as coisas para confundir, então ali Deus provavelmente já estava dando, como que a gente pode dizer, dando uma liberdade para esse cristão que antes estava preso na lei, que agora ele não estava preso nessa lei cerimonial, né? Então, mas o objetivo maior aqui fala, Pedro diz no 28, ó, vocês bem sabem
que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros. Tá, mas quem que deu essa lei? Eles mesmos foram criando essas leis. Essa lei não veio de Deus. Eram leis que eles mesmos iam... Lembra dos fariseus, que a gente falou muito nos evangelhos? Eles iam apertando as leis, criando leis cada vez mais difíceis de ser cumpridas. Para quê? Para que as pessoas olhassem para ele e falavam, você cumpre a lei? Você é muito bom, porque é muito difícil cumprir a lei. Porque eles mesmos apertavam essa lei. E aí Pedro entende, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu devo chamar comum ou imundo. Então percebe que aqui ele lembra da visão que ele teve ontem, ok? Quando Deus fala, não chame imundo aquilo que Deus criou. Então, se Pedro não tivesse aquela visão, ele não teria ido na casa de Cornélio, porque ele ia falar, não, Deus, ele é um estrangeiro, ele é impuro, ele adora deuses pagãos. E era mesmo, porque ele estava querendo adorar até o próprio Pedro. Mas Deus mostrou que para Deus todos são especiais, que Deus ama a todos. Que mais? A 29. É engraçado, né, Daiane, que Pedro, eu falo que ele se contradiz todo o tempo, porque ele acredita, vai, obedece, mas lá ainda até lá na frente vai ficar batendo de frente com Paulo, né? É o que o irmão João falou ontem, né? Ele caminhou há muito tempo, convencido de que era já um cristão, mas ele não era convertido, né? E aí é igual a gente comentou, quantas vezes nós somos assim, né? Hoje a gente está aqui discutindo que é verdade, que é lindo. Amanhã ou depois a gente vai estar do mesmo jeito. Cheio de preconceito, né? Cheio de arrogância. E é assim a caminhada, né? O importante é a gente não parar, porque todos os dias a gente se alimenta, né, da palavra. Bom, vamos continuar. Aí, no 29 ele fala, né? Então, por causa dessa visão, eu vim sem objeção, porque eu entendi que era Deus que estava mandando. Aí no 30 fala que aí Cornélio fala no 30, ó, faz 4 dias. Lembra que Cornélio teve a visão no mesmo momento que Pedro? Então, provavelmente, por que 4 dias? Porque no outro dia, porque um dia de viagem para ir, outro dia de viagem para voltar, né? E a distância e tal. Então, perceba que ele lembra Pedro que ele também teve a visão. Então, os dois, uma convicção em comum. Deus está querendo falar com a gente. Então, esse negócio é de Deus. Isso eu não tenho dúvida. 33, ele fala, né? Então, eu mandei te chamar e bem fizeste você em vir. Agora, pois, nós estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Olha como que estava o coração de Cornélio. Estava totalmente aberto. Estava sem nenhum tipo de restrição, estava sem nenhum tipo de dúvida, estava sem nenhum tipo de medo, de insegurança. Ele falou assim, ó, ainda bem que você veio, agora nós está todo mundo aqui, pode começar a falar. Nós queremos ouvir tudo que Deus mandou você falar para nós, porque nós já temos certeza que foi Deus que preparou esse momento. Gente, eu acho que foi uma experiência tão especial, tanto para Cornélio quanto para aquelas pessoas. Eles estavam tão assim, com sede, eles estavam tão prontos assim para ouvir, que faz muita diferença, né? Quando você tá com esse coração assim, totalmente aberto. Aí Pedro começa a pregar no 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Então, ele entende de uma vez por todas que não há gentio, não há estrangeiro, que agora, né, Deus, por meio de Jesus, vem chamar todos para uma comunhão igual. Aí ele começa a introduzir Jesus, né? Por quê? Porque a lei não era mais agora a principal mensagem de Pedro. Temer a Deus e fazer o que é justo, embora fosse a lei, não era mais o foco de Pedro. O foco de Pedro agora era mostrar o objetivo dessa lei. Qual era o objetivo dessa lei? Jesus. Era Jesus entrar em cena. Então ele prepara
o coração daquelas pessoas para colocar Jesus agora no contexto. E ele faz isso aqui no 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, ele poderia estar falando só da lei, né? Porque a lei foi enviada aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então, ele introduz Jesus, né? Dizendo que a paz que Deus mandou foi por meio de Jesus, não há outro veículo, né? É o que o João também fala, né? Ele é o mediador, ele é o caminho. Então, eles têm essa consciência que Jesus agora passa a ser esse caminho para nós entendermos a lei, para nós cumprirmos a lei de Deus. O que mais aqui? Então, ele vai agora discorrer, né? Quem foi Jesus? Por quê? Porque provavelmente Cornélio, ele não sabia bem quem era Jesus, né? E Pedro tem a oportunidade e Lucas acha importante registrar, né, esse momento desse ensino de Pedro para Cornélio. Então, olha como que a Bíblia é escrita, né? Só abrindo um parêntese. Aqui nós temos Pedro pregando para Cornélio e Lucas contando essa história de Pedro pregando para Cornélio, né? Então, é bem interessante. O que mais que eu marquei aqui? Cornélio era um militar, né, Daiane? Centurião geralmente era líder, né, de uma tropa, essas coisas. Acredita-se que sim. De 100, né? É esse que é de 100? É, né? Centurião, é líder de 100, de um grupo de 100. Por isso o nome Centurião, se eu não me engano. Pessoal, alguma dúvida? Daiane, Oi. então, nessa parte aí, né, igual tirou aquela dúvida de ontem mesmo. Sim. Então, realmente, não estava se falando sobre animais impuros, né? Realmente estava se falando, aqui hoje tem né? Sim, é igual eu falei, na minha opinião, o foco principal da visão era simplesmente tratar com Pedro, né? Para ele entender que não havia mais essa distinção de pessoas. E isso fica claro nessa resposta de Pedro, né? Que quando Deus fala, não chame impuro aquilo que eu criei. Então, aí Pedro fala, olha, eu entendi que não há mais estrangeiro, porque Deus falou que não há impuro, não é para me chamar de comum aquilo que Deus fez. Só que igual o irmão João comentou ontem, que eu também penso assim, Deus poderia ter usado vários exemplos, Deus poderia ter dado vários tipos de experiência para Pedro, para ele entender essa lição. Por que Deus usou animais? Por quê? Porque pode ser sim, que Deus já queria mostrar para Pedro que, olha Pedro, alguns aspectos dessa lei que você era obrigado a cumprir, eu estou, de certa forma, te liberando, estou flexibilizando, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Porque Deus poderia ter usado vários outros contextos, e ele quis usar o contexto de animais impuros. Então, como o João citou, Deus não iria confundir Pedro, né? Então, o foco era, eu estou te chamando para você tratar esse preconceito que você tem com estrangeiros. Porém, você precisa entender que não há mais essa restrição de impurezas. Isso foi por um momento determinado, com um objetivo específico. Agora nós estamos em outro momento. Ponto. Embora eu, Daiane Alves, ainda acredito que o mais importante era tratar com Pedro no seu preconceito. E não, tipo assim, tratar a comida. A comida poderia ser vista como um segundo plano, um segundo entendimento. Mas o primeiro entendimento, no meu modo de ler, era simplesmente para Pedro entender que agora não havia mais estrangeiro nem gentil. Todos eram filhos de Deus, desde que fosse temente e fizesse o que é justo. Daiane, Oi. E o texto ainda traz uma confirmação mais ou menos dessa ideia, né? O próprio texto, o nosso, ele ainda traz uma inversão, que você vê que Deus teve que fazer aí, uma coisa que parece que é uma inversão do que normalmente acontece, né? Porque aquele grupo que foi com Pedro, o normal
nosso, assim, no que a gente vê, alguém vai na igreja, tal, é batizado, e depois esse alguém é batizado pelo Espírito Santo. Não que isso seja, mas nesse caso aí, o grupo precisou ser batizado pelo Espírito Santo, e só depois que é o batismo divino, e só depois é que o grupo resolveu aceitá-lo. E parece que Pedro ainda há um certo questionamento, bem no finalzinho, Pedro fala assim, se o Espírito Santo já os batizou, nós aqui não podemos negar o batismo por água para eles, né? Quer dizer, ainda essa resistência, ela ainda havia, né? Assim, Sim. no coração, na mente, que é aquilo que eu chamo de a mente judaica de Pedro, né? Que Jesus era para os judeus, que eles eram mesmo o povo encarregado de carregar a salvação e tudo. E aí esse finalzinho ainda nos dá mais esse direcionamento nesse sentido disso que você falou, né? Que esse preconceito, essa resistência que Pedro tinha e que todo o grupo tinha aos estrangeiros, né? aos gregos e aos outros pagãos. É como se Pedro tivesse que pregar não só para eles, mas para os próprios companheiros e para ele mesmo, né? Aqui no 43 é justamente essa linha de raciocínio. Ele fala, falando sobre Jesus, aí ele fala assim, sobre Jesus, a ele, ou seja, a Jesus, todos os profetas dão testemunho. Então, ele tem que pregar para ele mesmo, para os companheiros e para os gentios, de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome, todos. Então, o foco aqui é mostrar a inclusão, todos vão receber. Por quê? Porque agora não é baseado na lei, não é baseado na circuncisão, é baseado em Jesus, em crer que ele é o Filho de Deus. Aí no 44, e enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, ou seja, enquanto ele ainda falava que em Jesus estava a remissão dos pecados, em Jesus estava agora a retidão, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então vamos fazer aqui uma vírgula. O Espírito Santo, perceba que está se tratando aqui de uma pessoa distinta, uma ação separada, só para a gente tocar naquele assunto que a gente está construindo uma imagem acerca do Espírito Santo. Aqui é muito claro que o Espírito Santo teve um papel separado do papel de Jesus. Eles estão falando sobre Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Tá, e aí no 45 fala, os crentes que eram de circuncisão, ou seja, os judeus que ainda estavam ali, né, companheiros de Pedro, o que aconteceu? Todos quantos tinham vindo com Pedro, os que estavam com ele, maravilharam-se de que também sobre os gentios derramasse o dom do Espírito. Tipo assim, não acredito, o Espírito Santo está derramando sobre eles? Meu Deus, e agora? Não acredito. Será só pra nós? Não era só para Assim, nós? não era só pra nós? É justamente o que o irmão João acabou de colocar. Então, assim, perceba que a igreja primitiva aqui, ela está se construindo. Nem ela ainda tem uma identidade formada, ela não tem ainda um perfil formado, uma doutrina formada. Não tem. Está tudo sendo construído. Então, os caras achavam assim, nós é que somos os escolhidos, porque Jesus veio para nós. E Pedro, atrás, não sei se vocês repararam, mas tem um versículo que Pedro fala que Jesus se manifestou somente aos escolhidos, depois da sua morte e da sua ressurreição. Então, eles entendem que eles eram um grupo muito seleto, muito escolhido, né? E aí, aqui, eles ficam espantados, porque falam, não acredito que o Espírito Santo está descendo sobre os gentios. E aí, gente, deixa eu aproveitar isso aqui para a gente fazer mais uma colocação. O que é que eu ia falar? Eu lembrei. Perceba que a descida do Espírito Santo tinha alguma coisa visível. Por quê? Porque eles viram. Ok? Dá para entender? Quando o Espírito Santo desce... Oi?
Como assim? Ó, Viram? quando o Espírito Santo desce, precisa acontecer alguma coisa visível. Pode ser Como uma falar. toque de fogo, essas coisas, assim? Eu creio que são as línguas. São as línguas. Porque aqui fala, ó. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, eu creio que é justamente eles falarem línguas, é aquele êxtase que a gente percebe muitas pessoas. Muita coisa é exagero, muita coisa é. Como que a gente fala, né? É muita emoção. Mas a gente percebe muitas pessoas realmente tendo uma experiência com o Espírito Santo. Então, aqui, eu tenho pra mim que foi isso que aconteceu. Por quê? Como que eles iam falar como que eles iam ficar maravilhados se eles não vissem ou ouvissem nada? Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, alguma coisa tem que acontecer para eles ficarem maravilhados. E aqui o texto já fala, o que aconteceu? Por que eles ficaram maravilhados? 46 responde, porque os ouviam falar línguas. Como isso? Não sei. É igual de hoje? Não sei. É igual do Atos 2? Não sei. Mas alguma coisa eles falavam que fazia com que as pessoas que viam ficavam maravilhadas. Isso é fato. Deu para entender o que eu tô querendo colocar? Isso é só pra gente desconstruir um pensamento que o Espírito Santo não faz barulho, o Espírito Santo é silencioso, o Espírito Santo ele é só no coração. Eu não creio dessa forma. O Espírito Santo ele é tanto silencioso quanto barulhento. Ele é tanto no coração quanto fora do coração. Por quê? Porque aqui o texto fala, eles ficaram maravilhados. Então eles tinham que ver. O que o Espírito Santo faz só dentro do coração, não dá para a pessoa ver. Não aqui nesse contexto. Dá para ver no dia a dia, no testemunho. Né? O marido vê, a esposa vê, os filhos vê, a família vê. Mas em um momento de pregação, não dá para ver. E aí então eles viram. Eles ficaram maravilhados. Então houve sim alguma coisa, algum tipo de fenômeno. Essas línguas, elas aconteceram em outros momentos. Não foi só em Atos 2. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque muitas igrejas pregam que não existe o evidenciar e falar em línguas, que foi algo específico que aconteceu no Atos 2 e se encerrou e não existe isso mais hoje. E que, na verdade, é tudo meninice, falar em línguas, e eu não creio assim. Eu creio que é sim um dom do Espírito que edifica sim o crente e que precisa ser buscado. Eu acredito dessa forma. Deu para entender? Que essa descida do Espírito Santo aqui na casa de Cornélio foi acompanhada de línguas? O texto é bem claro em relação a isso. Ok? Ok. Então, e aí para encerrar no 47, respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Então, provavelmente havia ali uma dúvida. Será que Pedro vai batizar os gentios, os estrangeiros que adoravam outros deuses? Meu pai amado, e agora? Então, Pedro já fala, gente, posso negar de batizar, de aceitar eles como cristãos? Porque o batismo era para isso, para você se tornar agora parte desse grupo, né? Dar esse testemunho. Posso eu negar? Quem sou eu? Se o próprio Espírito Santo já desceu sobre eles, como que nós vamos negar de batizar esse povo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles alguns dias. Lembra que eu citei há um tempo atrás sobre a fórmula do batismo correta? Que as igrejas unicistas, elas usam batizar só em nome de Jesus, usando essa fala de Pedro. Porque Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aí a gente discutiu sobre isso. E qual que, no meu entendimento, é a resposta, né, dessa questão? Essas pessoas, elas vinham de um paganismo, elas adoravam outros deuses e provavelmente haviam rituais de iniciação nessas outras formas de adorar esses outros deuses. Então, o que Pedro quer que fique claro é que agora eles vão ser batizados em nome de Jesus Cristo, para serem inseridos na comunidade cristã.
Então, o nome aqui não é a fórmula. Pedro não está falando, ó, vai lá agora e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, agora vocês vão ser batizados em nome de Jesus. O batismo de vocês agora vai ser para o cristianismo. Vocês estão sendo inseridos agora, apesar de que não existia esse nome, cristianismo, não existia nada disso. Por isso Pedro fala, olha, vocês vão ser batizados em nome de Jesus Cristo, para deixar claro que agora esse batismo era específico para professar fé em Jesus. Ok? E aí, provavelmente, na hora de batizar, a fórmula que se usou, porque percebe que não foi Pedro que batizou? Pedro manda batizar eles. Ok? Então, provavelmente, na hora de se executar o batismo, se usa a fórmula batismal. Por quê? Porque Jesus já tinha ensinado a fórmula. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui não há nenhum tipo de divergência. Há simplesmente aqui uma... Como que eu posso dizer? Um resumo da conversa, né? Pedro está resumindo aqui, tá? Pedro não está explicando como vai ser batizado, ele está simplesmente falando como vai ser batizado. Dúvida? Algum versículo aí que vocês queiram comentar? Daí a gente também vê Cornélio que ele, como você falou, que ele cria em Deus, tudo, tinha um coração voltado, porém ele ainda tinha os vicinhos de adorar, né? Que quando Pedro chegou. E é o que a gente vê também quando eu vejo muito isso na casa de paz, quando a gente ia fazer, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ministrar na casa de gente católica, né? Inclusive, esse irmão não está na nossa igreja, ele está na Batista. Ele, quando nós chegou lá, ele falou para nós, falou, olha, vocês podem fazer aí, eu não vou importar não, vou participar, mas eu já falo para vocês, eu sou católico e eu não vou mudar minha religião. Aí nós falamos, não, tudo bem, nós vamos aqui trazer a palavra, aprender. Quem sabe você nos ensina um pouco também. Eu acho que naquele dia, quando a gente falou, deu uma quebrada assim um pouco. E eu sei que hoje ele é crente, que a mulher dele um dia falou para mim que ela fica até preocupada porque dele se decepcionar, porque ele acha que na igreja de crente não tem gente não cega, não tem gente fofoqueiro, né? Então, ele era aquele católico de soltar barquinho no rio com a vela dentro, essas coisas, esse ritual que tinha, né? Hoje ele tá na Batista, né? Mas ele é crente mesmo. Então, isso que ainda existe muito, né? Às vezes a pessoa tá, não só na católica, mas igual você falou ontem, pode? Sim, na verdade, a gente precisa estar todos os dias aberto para essa realidade de que existem pessoas, como que eu posso dizer, justas, existem pessoas tementes a Deus, existem pessoas que estão buscando o caminho certo, mas elas estão ainda no lugar errado, igual Cornélio, né? Cornélio era justo, temente a Deus, tinha um bom coração, mas estava no lugar errado, adorando outros deuses, queria adorar o próprio Pedro. Então há ainda essa confusão, né? Uma confusão muito grande. E nós precisamos deixar que Deus nos use, né? Como Deus usou Pedro para mostrar para Cornélio onde estava o caminho certo, por meio de Jesus, né? Unicamente. Então é isso. Deus abençoe. Acabou o nosso tempo. Até amanhã. Em nome de Jesus.